Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante. E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo. A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo. No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim.
Você já ouviu a história do homem misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured. Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pelo qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam o nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim. Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra. Apesar de todas as nossas diferenças, temos uma coisa em comum. É isso mesmo, todos nós nos sentimos vivos e percebemos ativamente o presente, neste exato momento. Mas aqui está o problema, meus amigos. Essa sensação de agora mesmo está, de fato, um pouco atrasada. Leva cerca de meio segundo para nosso cérebro traduzir as informações para nossa consciência. Se pensarmos bem, tecnicamente, o futuro já está pronto, mas não o estamos percebendo no devido tempo. E isso não é tudo. Nossos diferentes sentidos captam informações, cada um em seu próprio ritmo, o que significa que nosso cérebro precisa arrastar alguns deles para nos dar uma sensação perfeita do presente. É como se nosso cérebro estivesse tentando costurar um monstro Frankenstein de informações sensoriais em tempo real. E isso com uma aparência bonita. Mas é aqui que as coisas ficam realmente malucas. Os pesquisadores descobriram que podem interferir nessa percepção. Quando esse atraso padrão é removido, nosso cérebro fica confuso e nos dá a impressão de que o efeito ocorreu antes da ação que o desencadeou. É como se você percebesse o som da campainha, mas antes de realmente apertar o botão. Estranho, não é? Porque nosso cérebro é tão facilmente enganado. Bem, é porque nossas mentes conscientes têm muito trabalho a fazer. Temos que traduzir o mundo ao nosso redor, pensar no que pode acontecer em um futuro próximo e descobrir o que fazer em seguida. Tudo isso leva tempo, o que não é bom quando se está enfrentando um perigo rápido. Imagine que um animal selvagem e perigoso pule em sua direção. Se você tiver que pensar conscientemente em como reagir, já era.
Felizmente, nosso cérebro tem kits de resposta a emergências que entram em ação quando mais precisamos deles. O reflexo de sobressalto é a resposta mais rápida, acionada por um ruído ou um movimento repentino. Em 5 milissegundos, muitos músculos são acionados para reagir, e você já está em movimento sem perceber. Se tivermos mais alguns milissegundos, nosso cérebro pode agir de uma forma mais interessante. A amígdala, a primeira parada do cérebro para processar emoções, leva cerca de 12 milissegundos para processar uma ameaça. Ela não é super sofisticada, mas pode detectar facilmente o perigo. De fato, algumas de nossas melhores ações são realizadas sem uma tomada de decisão consciente. Qualquer coisa que façamos em menos de meio segundo, como bater em uma bola ou olhar para alguém, é feita automaticamente. Portanto, embora nossa mente consciente seja excelente para estratégias de longo prazo, algumas de nossas melhores ações são realizadas sem ela. Mas vamos à verdadeira questão. Os pensamentos podem variar, claro, todos nós sabemos disso porque já vivemos isso. Fazer uma escolha difícil na carreira, ou como pai ou mãe, exige muito mais raciocínio do que escolher a cobertura do sorvete. Mas você já se perguntou qual é a velocidade do pensamento? Será que precisamos de uma Ferrari para acompanhar o ritmo do nosso cérebro, ou podemos simplesmente andar de bicicleta? Bem, alguns cientistas abordaram essa questão complicada, medindo a rapidez com que nos tornamos conscientes das informações que coletamos por meio de nossos sentidos. Aparentemente, podemos detectar estímulos que duram apenas 50 milissegundos. Isso é cerca de 1/20 de segundo, caso esteja calculando. Agora, se estivermos falando de detecção e resposta, vamos usar o velocista reagindo ao ruído da largada como referência. Isso é extremamente rápido, levando apenas cerca de 150 milissegundos. No entanto, a velocidade de nossas vias nervosas pode prejudicar nossos pensamentos rápidos. Antigamente, os cientistas estimavam que a informação viajava a uma velocidade de 35 metros por segundo para percorrer nossos nervos. Mas graças às pesquisas modernas, agora sabemos que alguns nervos bem isolados podem se movimentar a uma velocidade impressionante de 120 metros por segundo. Isso é comparável a vários dos carros mais rápidos do mundo, como um Aston Martin ou uma McLaren. Dito dessa forma, a velocidade do pensamento é muito rápida, mas não se preocupe, você não precisa treinar como um atleta olímpico para acompanhar o ritmo do seu próprio cérebro. Você pode até ter parado para pensar em quantos pensamentos você tem em um dia. Essa pergunta também conta como um pensamento, você sabe. Alerta de spoiler, é mais do que você pensa. Desde o momento em que acorda até o momento em que adormece, e talvez até depois disso, seu cérebro está constantemente produzindo pensamentos. Alguns deles podem ser simples como preciso lavar roupa ou devo ligar para minha mãe. Outros podem ser mais complexos como qual é o sentido da vida ou como amamos. Acredite ou não, um estudo realizado em 2020 descobriu que uma pessoa comum tem mais de 6.000 pensamentos por dia. Isso é pensar muito. O estudo usou exames cerebrais para rastrear quando novos pensamentos começavam enquanto os participantes estavam descansando ou assistindo a um filme. Mas nem todos os pensamentos são iguais. Alguns podem nos fazer sentir felizes e animados, enquanto outros podem nos derrubar e deixar preocupados. Para a maioria das pessoas, os pensamentos negativos podem ser difíceis de afastar. Além disso, você sabia que sua personalidade pode afetar a quantidade de pensamentos que você tem? Quem é um pouco mais agitado tende a ter mais pensamentos do que quem é mais calmo. Mas não se preocupe, ter um cérebro barulhento não significa automaticamente que há algo errado com você. Às vezes, nosso cérebro pode até produzir pensamentos intrusivos que são perturbadores ou incômodos. Embora seja natural ter esses tipos de pensamentos ocasionalmente, se eles estiverem ocorrendo com frequência e atrapalhando sua rotina diária, talvez valha a pena conversar com um profissional. Mas de onde vêm todos esses pensamentos? As células nervosas do seu cérebro, ou neurônios, são responsáveis pela comunicação com outras células por meio da geração de neurotransmissores. Isso desencadeia uma reação em cadeia de disparo de neurônios, o que gera pensamentos. Mas e se você quiser mudar seus pensamentos? Isso é possível. Técnicas como a atenção plena e o trabalho com um especialista treinado podem ajudá-lo a lidar com pensamentos indesejados e proporcionar um estado mental mais relaxado. Nosso cérebro é semelhante aos músculos que nos ajudam a nos movimentar. Podemos treiná-lo para melhorar nossa vida até certo ponto. No final das contas, o que importa não é o número de pensamentos, mas como eles o afetam e o que acontece com eles. Por falar em coisas estranhas que o cérebro pode fazer, uma notícia de enlouquecer acaba de chegar à comunidade científica. Os pesquisadores descobriram algumas ondas cerebrais estranhas em polvos.
Sim, você ouviu direito. Essas maravilhas de 8 braços apresentam um tipo de onda cerebral que nunca encontramos no reino animal. Agora, antes que você imagine pequenos polvos usando toucas de banho minúsculas com eletrodos para fora, deixe-me contar como essa descoberta foi feita. Os cientistas fixaram eletrodos cirurgicamente nos cérebros dos polvos e puderam ter um vislumbre de seus processos de pensamento. O incrível projeto capturou os primeiros registros cerebrais de polvos que podem se movimentar à vontade, e os resultados são alucinantes. Os pesquisadores descobriram que alguns dos padrões de ondas cerebrais são muito parecidos com os encontrados no Centro de Memória Humana. Isso sugere que a evolução convergente pode estar em jogo aqui. O que significa evolução convergente, você pergunta? É quando dois animais diferentes acabam tendo a mesma característica, mesmo que não compartilhem um ancestral comum recente. Outro exemplo semelhante de evolução convergente é o dos golfinhos e morcegos. Ambos usam o som para descobrir onde estão, mas seus ambientes não poderiam ser mais diferentes. Os polvos são considerados fascinantes tanto por cientistas quanto por não cientistas. Desde suas memórias extraordinárias até sua capacidade de se camuflar, essas criaturas são simplesmente incríveis. Sabe-se que eles usam objetos para resolver problemas e até sonham. Sim, você ouviu bem. As ondulações de cores que podemos ver em sua pele enquanto dormem nos mostram que eles também podem estar sonhando. Entretanto, os polvos são notoriamente difíceis de estudar. Eles podem tocar todas as partes do corpo com seus longos braços, o que significa que não tem problemas para remover quaisquer objetos de rastreamento que os cientistas possam colocar neles. A córnea é a única parte do seu corpo com células vivas que não possui vasos sanguíneos. Ela recebe nutrientes e oxigênio diretamente do fluido de lágrima que fica na parte externa do olho, daquela substância aquosa e espessa que preenche a câmara anterior e posterior do olho, e também das fibras nervosas que estão conectadas à córnea. É por isso que as lentes de contato costumavam ser um problemão. As antigas reduziam o fornecimento de oxigênio, já que a córnea recebe a maior parte desse gás do meio externo. Esse problema foi resolvido, ou pelo menos reduzido, quando as lentes de silicone e hidrogel chegaram ao mercado. As outras partes de seu corpo que não têm vasos sanguíneos são as unhas, cabelos, camadas externas da pele e esmalte dental. Você já percebeu que seu suor às vezes fica com cheiro de cebola após o treino? Mas não há nada com que se preocupar. Existem 2 tipos de glândulas sudoríparas em sua pele. O primeiro fica localizado em certas regiões do corpo, como na virilha e nas axilas. Essas glândulas produzem um fluido oleoso específico, que é responsável por certas experiências emocionais. O outro tipo é bem mais comum. São glândulas distribuídas por todo o corpo e responsáveis pelo suor que temos após uma atividade física intensa. Esse suor resfria o seu corpo à medida que vai evaporando. Ele é composto por 99% de água, então é praticamente inodoro. Bem, pelo menos quando sai dos poros e chega à superfície da pele humana. Mas há muitos tipos de bactéria nela, que se alimentam dos nutrientes desse suor, junto com as escamas cutâneas. Um dos subprodutos disso são substâncias químicas específicas, e o cheiro delas, às vezes, é tão forte que parece cebola. Você já deve ter notado que produz mais saliva quando está correndo, principalmente se for uma corridinha rápida em um dia frio. Mas se estiver em uma maratona e o dia estiver ensolarado e quente, produzirá menos saliva. É o seu corpo tentando compensar o efeito de secura, já que você estará respirando muito mais pela boca. Em corridas mais longas, ele fica mais desidratado, então é por isso que tenta conservar a água, reduzindo a produção de saliva. Não importa a intensidade, a cada treino que você faz, secreta mais quantidade de um tipo específico de proteína. Ela torna a saliva mais viscosa e pegajosa. Então, é por isso que você tem a sensação de que sua boca está muito mais seca depois do treino. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso, o que significa que seu cérebro está sempre mantendo você um pouquinho no passado. Dessa forma, ele ajuda a estabilizar a visão do mundo ao seu redor. Seus olhos recebem uma quantidade gigante de informações visuais. Sim, milhões de cores, formatos e movimentos em constante transformação, para onde quer que olhe. O mundo visual muda o tempo todo por causa das mudanças de ângulo, luz e de outros fatores externos. Sua percepção visual muda, pois você precisa piscar. Além do mais, sua cabeça, olhos e corpo inteiro estão sempre em algum tipo de movimento. Seu cérebro teve que estabelecer um mecanismo que possibilita criar uma estabilidade ilusória. Ele suaviza sua percepção visual sem analisar cada detalhezinho do que você vê.
É como uma máquina do tempo. Você percebe uma média das coisas que viu nos últimos 15 segundos em qualquer momento. O cérebro junta objetos, então eles parecem ser mais parecidos uns com os outros. É por isso que ele o engana, o fazendo acreditar que está em um ambiente estável. Se esse órgão o mantivesse atualizado em tempo real, você perceberia o mundo como um lugar muito, muito caótico, com mudanças constantes em movimento, luz e sombra, e teria a sensação de que está alucinando o tempo todo. Seus ossos são bastante fortes, mas seus dentes, que também fazem parte do sistema esquelético, são ainda mais duros na queda. Isso por causa do esmalte, que é a camada externa do dente e mantém o tecido e os delicados nervos dentários em segurança. Sabia que você queima calorias enquanto pensa? Quando descansa e não participa de nenhuma atividade fora do básico, que inclui a digestão, respiração e manter o corpo aquecido, seu cérebro só usa 20 a 25% da energia total do seu corpo. Isso significa que ele queimará entre 350 e 450 calorias por dia sem fazer nada. Não somos os únicos no reino animal com esse mecanismo. Alguns mamíferos pequenos, como o minúsculo sagui pigmeu e o musaranho das árvores, direcionam a mesma porcentagem de energia total do corpo para o cérebro. A maioria da energia que ele queima é para ajudar suas células, os neurônios, a se comunicarem umas com as outras. Elas fazem isso por meio de sinais químicos que o cérebro transmite através de sinapses, que são estruturas celulares especiais. Aí, o órgão direciona um monte de energia para as sinapses, para fazê-las funcionar. O cérebro nunca descansa de verdade. Mesmo enquanto você está dormindo, certas partes continuam ativas. Ele precisa de combustível para funcionar. Então você acaba queimando calorias enquanto dorme. Quanto mais complexas forem as tarefas que fizer ao longo do dia, mais calorias queimará. Então, se tiver perdido o treino de hoje, basta pegar um jogo de sudoku. Você gosta de tomar sorvete muito rápido? Às vezes é necessário, mas se faz isso com muita frequência, provavelmente conhece a sensação de congelamento cerebral. É algo intenso e desconfortável que surge na testa ou laterais da cabeça logo após beber ou comer alguma coisa gelada, como bebidas com gelo, sorvete ou picolé. Tem gente que sente algo semelhante quando se expõe ao ar frio. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, mas uma das teorias diz que a substância gelada estimula um emaranhado de nervos localizados na parte de trás do palato. Outra teoria afirma que os vasos sanguíneos do céu da boca e dos seios da face se comprimem rapidamente quando a temperatura da boca cai, para depois se dilatarem de novo. O congelamento cerebral não é algo perigoso, então não se preocupe com isso. E não, se inclinar sobre a mesa, gemer ou apertar a cabeça entre as mãos não vai ajudar muito. Tem gente que adora dormir muito. Ei, eu me identifico. Mas há pessoas com uma síndrome que as ajuda a dormir tarde e acordar cedo. Elas são imunes à privação de sono. Cerca de 1% da população tem isso. Mesmo com poucas horas de sono, esses indivíduos se sentem ótimos depois. 6 horas de sono por noite é mais que suficiente para eles. Essa quantidade traz duras consequências para a maioria das pessoas após algumas noites. Normalmente, o olho humano possui 3 cones. Isso significa que conseguimos reconhecer aproximadamente 1 milhão de tons diferentes nos espectros de verde, vermelho e azul. Mas há algumas pessoas com uma condição rara, chamadas de tetracromatas, que têm 4 cones nos olhos. Isso lhes permite enxergar tons ultravioletas, o que significa que são capazes de distinguir 100 milhões de cores. Sabia que seu esqueleto é todo molhado? Quer dizer, seu corpo inteiro é composto em sua maioria por água, até 60%. Esse fluido não está só dentro de seus órgãos, músculos e pele, mas também dos ossos. Sua massa óssea é composta por quase 1/3 de água. Há uma rede incrível escondida dentro do corpo humano. Os vasos sanguíneos são super pequenos, mas se fosse possível enfileirar todos, isso daria um fio gigante. Seu corpo inteiro tem uma rede de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uma das formas de manter uma rede saudável é comendo coisas saudáveis. Você já se perguntou por que nossos parentes distantes, os primatas, são tão mais fortes do que nós? Nossos corpos são bastante parecidos em vários aspectos. Veja a estrutura muscular dos chimpanzés, por exemplo. Mas nossos parentes primatas mais próximos são cerca de 1,35 vezes mais fortes que nós. O corpo humano desenvolveu mais fibras de contração lenta, comparado ao resto dos primatas. Esse tipo de fibra muscular é menos poderosa, mas nos torna mais resistentes e nos permite fazer coisas como coletar alimentos e caçar, atividades que ajudavam nossos ancestrais distantes a sobreviver. É por isso que conseguimos correr uma maratona. Um macaco jamais seria capaz de fazer isso, mas perderíamos para eles em competição de força. O riso é contagiante. Isso não é apenas uma metáfora.
pesquisadores descobriram que emoções fortes podem fazer as atividades cerebrais de pessoas diferentes entrarem em sincronia. O riso é algo que a ciência geralmente relaciona a criaturas sociais. As pessoas ficam quase 30 vezes mais propícias a rirem quando estão em situações sociais, saindo com os amigos ou pessoas com as quais se sentem relaxadas. Uma das teorias diz que você provavelmente vai rir quando vir seu amigo fazendo o mesmo, pois os humanos são criaturas empáticas. Seu cérebro vai liberar endorfina quando você estiver rindo. Essa é uma substância química especial que faz nos sentirmos seguros e à vontade. Então não sabemos ao certo porque nosso riso é contagiante, mas é muito bom quando isso acontece. Então, junte-se a nós no lado incrível da vida e dê boas risadas. A Terra é banhada pela luz do Sol todos os dias. Todos os dias acendemos e apagamos diferentes fontes de luz, mecanicamente, sem sequer pensar nisso. Mas imagine que um dia você casualmente apague as luzes, adormeça e acorde em uma era completamente diferente. Vamos ver como isso aconteceu e o que isso tem a ver com a luz. A física quântica é muito louca. A física clássica é como um filme projetado do início ao fim, enquanto o mundo quântico é como ter a capacidade de pegar o controle remoto e manipular as cenas que você está assistindo. Fascinante e misterioso. Digamos que você tem um interruptor de luz comum que pode estar ligado ou desligado. Isso é como um bit comum em computadores, que pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos há um tipo especial de interruptor, um interruptor chamado qubit. Ao contrário dos bits comuns, um qubit pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 1 e todos os estados intermediários, como ter luzes acesas e apagadas simultaneamente. Sim, nosso universo tem algumas regras estranhas. Essa propriedade misteriosa, chamada de superposição, nos permitiu fazer algo incrível recentemente: reverter o tempo, pelo menos em um pequeno experimento com computadores quânticos. Estamos no outono de 2022. Dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, decidiram realizar um experimento estranho. Eles brincaram com um computador quântico para criar um programa que inverte o tempo. Eles pegaram um pequeno elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo por apenas uma fração de segundo. Seria como quebrar um triângulo de bolas de bilhar em que as bolas vão da ordem ao caos e depois retornam magicamente. Mas não fique muito animado com a viagem no tempo ainda. Infelizmente, não temos certeza se é possível recriá-la na vida real. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, se observássemos 10 bilhões de elétrons localizados a cada segundo durante toda a idade do universo, só veríamos algo assim acontecer uma vez. E isso só faria o elétron retroceder uma pequena fração de segundo. Portanto, eles não inventaram uma máquina do tempo, apenas conseguiram criar essa simulação em computadores quânticos. Há também outro problema. Quanto maior a simulação, mais complexa e menos precisa ela se torna. Em nosso experimento, usamos apenas um qubit e conseguimos reverter o tempo. Em uma configuração de 2 qubits, os cientistas conseguiram reverter o tempo somente em 85% dos casos. Em uma configuração de 3 qubits, essa taxa caiu para 50% com mais erros. Se continuarmos adicionando mais qubits, não conseguiremos fazer isso de forma alguma. Além disso, o sucesso depende da quantidade de informações que o sistema pode armazenar. Por exemplo, teletransportar uma pessoa seria quase impossível porque os seres humanos têm muitas informações em seu interior. Portanto, infelizmente, não há máquinas do tempo até o momento. Mas há alguns usos possíveis para essa descoberta. A inversão do estado dos qubits em um processador quântico pode ajudar a corrigir erros durante o desenvolvimento, mais ou menos como um pequeno Ctrl+Z da vida real. Portanto, esse foi um pequeno passo para descobertas mais interessantes no futuro. Por exemplo, recentemente eles demonstraram outra pequena coisa maluca: enviar a própria luz de volta no tempo. A luz não é uma mera luminária, ela tem superpoderes que não podemos nem imaginar. Os gregos antigos acreditavam que nossos olhos emitiam raios de visão. Sir Isaac Newton provou que eles estavam errados centenas de anos depois, quando realizou seus experimentos com prismas. O prisma dividiu a luz branca pura em uma bela paleta, e foi assim que descobrimos que a luz, na verdade, consiste em uma variedade de cores diferentes. Muitos anos depois, os cientistas descobriram ainda mais que a luz é uma onda. E ainda mais tarde, no século XX, descobrimos o paradoxo final, que ela é tanto onda quanto partícula.
Uma existência dupla em um único fóton. E quanto mais aprendemos sobre a luz, mais coisas malucas descobrimos. Em 2016, os cientistas conseguiram congelar a luz no tempo. Eles colocaram fótons, as menores partículas de luz, em nuvens atômicas ultrafrias. Assim, conseguiram pará-la, novamente por apenas um momento. Mas o fato disso ser possível já é incrível. Então, os cientistas ficaram ainda mais ousados. Eles decidiram tentar não apenas congelar a luz, mas também mover sua direção no tempo. Eles pegaram um cristal especial e passaram um fóton através dele, iniciando assim a chamada reversão quântica do tempo. Como resultado, o fóton começou a se mover tanto para o futuro quanto para o passado ao mesmo tempo. A mágica científica por trás disso envolve dois princípios quânticos, a superposição e a simetria quântica. Já mencionamos o primeiro, ele permite que partículas minúsculas existam em vários estados ao mesmo tempo. Agora, o segundo princípio diz que, mesmo que você vire as partículas como um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis. Combinando-os, os cientistas criaram um fóton que desafiava a habitual marcha do tempo. Mas, novamente, ainda não é nada muito sofisticado. Essa inversão de tempo só funciona para partículas específicas, não para seres humanos inteiros. E mesmo que funcionasse para nós, rebobinar uma pessoa, mesmo que por um segundo, levaria muito tempo e muita energia. Mas o fato de podermos alterar a velocidade da luz e fazê-la mudar de direção já é incrível. E os cientistas já estão vendo algumas aplicações possíveis para isso. Por exemplo, pesquisadores de Harvard sugerem uma maneira interessante de as naves espaciais percorrerem o espaço na velocidade da luz, pegando carona nas supernovas. Normalmente, viajar para outras estrelas requer uma quantidade gigante de energia, mas esses cientistas têm uma ideia maluca. Eles acreditam que as naves espaciais poderiam usar eventos naturais, como estrelas em hipervelocidade e meteoros que saem de supernovas, para atingir velocidades super rápidas. É semelhante à forma como os barcos à vela captam o vento. As civilizações avançadas poderiam usar essas explosões de energia para acelerar suas naves espaciais. Imagine uma nave espacial bacana com velas solares ou magnéticas, aproveitando a energia de um boom de supernova. Essas velas poderiam usar a pressão da radiação do Sol para funcionar, de modo que não precisaríamos de nenhum motor ou combustível tradicional. Além disso, esses conceitos de velas são muito mais leves e baratos para serem lançados ao espaço em comparação com as espaçonaves comuns. A equipe já está trabalhando em uma vela leve acelerada por lasers para atingir 20% da velocidade da luz. Pode não parecer muito, mas na verdade é uma velocidade e tanto. Seu sonho é ajudar a humanidade a fazer uma viagem rápida até Alpha Centauri em apenas 2 décadas. Não é incrível a quantidade de coisas que podemos fazer com a luz? E não apenas em nossa imaginação. Vamos às realizações mais práticas. Recentemente, uma empresa canadense de camuflagem chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation criou uma verdadeira capa de invisibilidade. O manto mágico não precisa de nenhuma fonte de energia, é tão fino quanto papel e não custa caro. A Hyperstealth prevê um mundo em que esse material possa camuflar pessoas, veículos, navios, espaçonaves e até mesmo edifícios inteiros. Ele ainda está em fase de protótipo, mas já funciona muito bem. Essa incrível tecnologia ganhou o nome de Quantum Stealth. Ela dobra a luz de uma forma que pode fazer com que os objetos desapareçam da vista. Ela pode tornar os objetos quase invisíveis não apenas no espectro visível, mas também no ultravioleta, no infravermelho de ondas curtas e até mesmo no bloqueio do espectro térmico. A tecnologia funciona graças à lente lenticular, uma folha ondulada com lentes curvadas para fora. Quando empilhadas de uma maneira específica, essas lentes refratam a luz em vários ângulos, criando pontos que bloqueiam a luz e ocultam o objeto por trás do material. Infelizmente, ele não proporciona um efeito de invisibilidade total, mas talvez um dia consigamos esse feito, se continuarmos trabalhando nisso. Se você se esconder atrás dele, ele parecerá um pouco de vidro sujo ou embaçado, mas você não estará visível. Se colocar esse véu na frente do seu corpo, você parecerá uma cabeça flutuante. O progresso científico está em pleno andamento. Talvez um dia sejamos capazes de reverter o tempo não apenas para pequenas partículas de luz, mas para seres humanos inteiros. Até lá, vamos aproveitar nossas capas de invisibilidade e nos manter curiosos.
Ok, você já viu os filmes e leu livros sobre viagem no tempo. A maioria deles conta a história sobre entrar em uma caixa futurista e em um piscar de olhos você está em uma época diferente. Por enquanto isso é apenas ficção científica, mas há maneiras de tornar a viagem no tempo possível, pelo menos teoricamente, só que ainda não descobrimos a tecnologia. Para começar, a viagem no tempo para o futuro poderia ser feita viajando em alta velocidade, mas não apenas a velocidade do tipo conseguir uma multa na autoestrada. Isso se baseia na teoria da relatividade especial de Einstein. Ela explica que o tempo fica mais lento para objetos que se movem em velocidades realmente altas. E a boa notícia é que os cientistas já testaram essa teoria, e ela parece promissora. Eles fizeram isso com a ajuda de 2 relógios idênticos. Um foi colocado em um jato e o outro permaneceu no chão. Eles descobriram que o relógio no jato marcava mais devagar do que o relógio no solo devido à velocidade com que o jato estava se movendo. Quanto mais rápido um objeto estiver se movendo, mais o tempo desacelerará para ele. Atualmente, as velocidades mais rápidas alcançadas pela tecnologia humana são vistas em um tipo especial de partículas chamadas neutrinos. Algumas delas podem se mover quase à velocidade da luz. Nessa velocidade, 1 segundo para os prótons é equivalente a 11 meses para nós. Talvez também possamos viajar no tempo para o futuro com o uso da gravidade. Essa ideia também se baseia nas descobertas de Einstein, ou seja, em sua teoria da relatividade geral. Ela explica que quanto mais forte for a gravidade, mais lentamente o tempo se moverá. Isso significa que, à medida que você se aproxima do centro da Terra, a força da gravidade aumenta. Se você pensar dessa forma, o tempo realmente passa mais devagar para seus pés do que para sua cabeça. Será por isso que estou sempre atrasado para as coisas? Boa desculpa. Esse efeito também foi medido com a ajuda da mesma estratégia com 2 relógios idênticos. Os cientistas os colocaram em prateleiras em diferentes alturas e mediram a velocidade do tic-tac. O relógio na prateleira mais baixa fez o tic-tac mais lentamente porque a gravidade era um pouco mais forte. Mas essa opção tem um problema. Para poder viajar para o futuro distante, você precisará encontrar um local com gravidade extremamente forte, como um buraco negro. Trata-se de um ponto no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Lá, a gravidade se torna tão intensa que a matéria é comprimida em um espaço minúsculo. Quanto mais próximo você estiver de um buraco negro, mais lentamente o tempo se moverá. Entretanto, viajar por um buraco negro é muito perigoso, principalmente porque é uma passagem só de ida. Depois de cruzar suas bordas, não há como voltar. Fato curioso, os sistemas de GPS que usamos em nossos telefones e carros já precisam levar em conta os efeitos da dilatação do tempo para funcionar corretamente. Isso se deve à velocidade dos satélites que eles usam e à gravidade que eles sentem aqui na Terra. Sem essas correções, o GPS do seu telefone não seria capaz de apontar sua localização na Terra com tanta precisão. Enquanto isso, a terceira opção tem menos a ver com as forças desconhecidas do universo e mais a ver com o nosso próprio corpo. Os cientistas estão tentando encontrar maneiras de viajar no tempo para o futuro desacelerando os processos do próprio corpo. Não se trata de uma viagem no tempo propriamente dita. Tecnicamente, você não estaria indo a lugar algum, mas se seu corpo permanecer parado por um longo período de tempo, você poderá acordar no futuro. Alguns animais, como ursos e esquilos, podem desacelerar o metabolismo durante a hibernação, o que significa que eles não precisam de tanto alimento e oxigênio para sobreviver. Os especialistas estão tentando descobrir se os seres humanos podem fazer a mesma coisa. Para começar, eles estão trabalhando em maneiras de fazer com que as pessoas entrem em hibernação de curto prazo por algumas horas. Isso também poderia ser útil para emergências médicas, a fim de ajudar uma pessoa antes que ela possa chegar com segurança ao hospital. Em 2005, os cientistas conseguiram desacelerar o metabolismo de camundongos expondo-os a uma pequena quantidade de um gás especial. Entretanto, quando tentaram fazer a mesma coisa com animais maiores, o resultado não foi tão eficaz. Nossa quarta opção de viajar no tempo é realmente única. Ela envolve um tipo especial de atalhos que pode existir em nosso universo, chamado buraco de minhoca. Antes de prosseguirmos, vamos tentar entender o que eles são. Você precisa imaginar 2 bolas em um trampolim. Se não for aplicada nenhuma pressão sobre o trampolim, ele permanecerá plano. Agora imagine as 2 bolas colocadas no trampolim de forma simétrica. Se você olhar para elas a partir dessa perspectiva, não há possibilidade de elas se tocarem. Mas se você aplicar pressão suficiente sobre o trampolim entre as 2 bolas, esse tecido flexível poderá se esticar tanto que os 2 objetos poderão se tocar.
A mesma coisa acontece com as estrelas em sistemas estelares diferentes. Elas são grandes o suficiente para curvar o espaço ao seu redor. É por isso que a maioria dos planetas tende a orbitar em torno de uma estrela. O túnel entre esses dois pontos seria um buraco de minhoca. Esses buracos de minhoca poderiam ser usados para viajar longas distâncias, como 1 bilhão de anos-luz, ou até mesmo visitar épocas diferentes. Muitos cientistas, como Stephen Hawking, acham que os buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer, mas são muito pequenos, menores que os átomos. O problema é que não sabemos como capturar um e torná-lo maior para que as pessoas possam usá-lo. Isso exigiria muita energia e não sabemos se é possível. Alguns astrônomos dizem que, mesmo que conseguíssemos encontrar um buraco de minhoca e entrar nele, ele entraria em colapso rapidamente. Mesmo a menor quantidade de massa extra, como a do corpo humano, por exemplo, pode fazer com que o buraco de minhoca se feche, como um elástico que foi esticado demais. A quinta solução para viajar no tempo foi proposta por um físico norte-americano chamado Ron Mallett. Ela envolve um recurso que sabemos com certeza que é abundante no universo: a luz. O cientista propôs uma teoria sobre viagem no tempo que usaria um cilindro giratório de luz. Ele acredita que, se algo for jogado dentro desse cilindro giratório, poderá ser movido tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante ao movimento de uma bolha quando você a agita com uma colher em seu café. De acordo com Mallett, o formato correto do cilindro poderia permitir viajar tanto para o passado quanto para o futuro. O físico está tentando arrecadar dinheiro para um experimento para testar sua teoria. Esse experimento envolve o lançamento de partículas minúsculas chamadas nêutrons por meio de um arranjo circular de lasers giratórios. Entretanto, outros cientistas dizem que a teoria de Mallett é impossível e que não há necessidade de testá-la ainda mais. Mesmo que descobríssemos uma maneira de viajar para o passado ou para o futuro, isso seria seguro? Há muito tempo, os cientistas vêm falando sobre um problema chamado paradoxo da viagem no tempo. A questão principal é o que aconteceria se você voltasse no tempo e fizesse algo que mudasse o futuro. No entanto, um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Queensland afirma que esse problema pode não ser real, afinal. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, mesmo se você tivesse mudado algo no passado, a linha do tempo ainda terminaria da mesma forma. Outra variação desse problema é chamada de paradoxo do avô. Imagine voltar no tempo e impedir que seu próprio avô tenha filhos. Pensando bem, isso significa automaticamente que você não deveria existir em primeiro lugar. Se seus avós não tiveram seus pais, como você poderia existir, afinal? Bem, hoje em dia, os cientistas têm certeza de que mesmo que você passasse por algo assim, você ainda existiria no presente. Isso ocorre porque a linha do tempo que já existe tem uma maneira de se ajustar, independentemente de onde as pessoas estejam no tempo e do que façam. Ou, de alguma forma, conseguir 1,21 gigawatt e um DeLorean e fazer como o Marty McFly. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E, teoricamente, é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone.
vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então, o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais.
A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria uma experiência muito interessante. Parece perigoso. Vai lá, pode passar na minha frente. Imagine que o ChatGPT começará a se perceber como uma pessoa e sentirá emoções em alguns anos. Muitas pessoas têm medo de que ele queira dominar o planeta. No entanto, esse fato não será tão importante quanto a pergunta que as pessoas começarão a fazer a si mesmas nesse momento. Se a humanidade criou uma máquina com autoconsciência, então será que a humanidade também foi criada artificialmente? A inteligência artificial está presente na internet, nos computadores e na realidade digital. Mas e se também vivermos dentro de um computador enorme e poderoso? E se o nosso universo for apenas uma simulação? O mais extraordinário é que alguns fatos parecem apontar para isso. Há toda uma ciência no mundo que estuda essa teoria. É chamada de física da informação e pressupõe que o tempo, o espaço e a matéria não são fenômenos naturais fundamentais, mas sim bits de informação. Essas informações formam uma imagem que cria as leis da física para nós. Por exemplo, sentimos frio e calor não porque os átomos ficam frios ou quentes, mas porque seu movimento acelera ou desacelera. A velocidade das partículas pode ser como bits de informação. Bilhões deles podem formar a imagem da realidade. Certa vez, o filósofo Nick Bostrom disse que uma civilização avançada poderia criar tecnologias tão complexas que as simulações dessas tecnologias seriam indistinguíveis de nossa realidade. E Elon Musk disse em 2016 que muito provavelmente estamos em uma simulação. As leis da física se assemelham a um código gigante que os programadores escrevem ao criar aplicativos ou jogos. Para muitos de nós, todas essas equações trigonométricas complexas e fórmulas das leis da física são muito complicadas. Eu que o diga! Mas os cientistas que entendem essa questão veem que o princípio de funcionamento dessas leis é lindo. E isso pode sugerir que alguém criou essa beleza deliberadamente. Os mundos virtuais, aplicativos ou jogos são baseados no processamento de informações. Se você se aprofundar nessas informações, verá que elas consistem em bits e pixels. Qualquer imagem na tela do seu telefone é composta de pixels, e qualquer processo de transferência de arquivos é baseado em bits. Eles se transformam em bytes, kilobytes, megabytes e assim por diante, até formar uma imagem maior. E se nossa vida é uma simulação, ela também deve ser composta de bits. Em nosso caso, pixels e bits são átomos e outras partículas que compõem nosso universo. Há processos dentro do seu computador e telefone com limites máximos de velocidade e capacidade de computação. Se você começar a ultrapassá-los, seu dispositivo começará a funcionar mais lentamente. Portanto, em nossa realidade, também há um limite máximo de velocidade, a velocidade da luz. Quando um objeto começa a se mover quase tão rápido quanto a velocidade da luz, o tempo também fica mais lento para esse objeto. Além disso, o tempo flui mais lentamente perto de um buraco negro. Esse objeto, com uma massa gravitacional inimaginável, pode ser algo pesado que sobrecarrega a capacidade de computação do processador. Existe também o emaranhamento quântico, no qual duas partículas podem ser conectadas mesmo estando distantes uma da outra. Os elétrons viajam em torno de um átomo. Eles estão conectados, e se a propriedade de um deles mudar, o segundo reagirá. E mesmo que você coloque esses elétrons em lados diferentes de uma galáxia, eles manterão essa conexão.
Como isso é possível? Os cientistas não sabem. Um experimento de dupla fenda é um dos experimentos mais famosos que sugerem que nosso mundo é uma simulação. A essência desse experimento pode ser reduzida a uma simples tese de que o mundo existe somente quando olhamos para ele ou interagimos com ele por meio do tato, da audição e de outros sentidos. Imagine que você tenha iniciado um novo jogo em um computador antigo. Às vezes, o mapa do jogo congela. No jogo, você vira para a esquerda e vê que as montanhas e a estrada estão sendo carregadas. Depois vira para o outro lado e a mesma coisa está acontecendo lá. Em outras palavras, o mundo do jogo só é carregado quando você olha para ele com os olhos do personagem. Isso é necessário para facilitar o trabalho do processador. É muito mais eficiente obter uma informação sobre o mundo quando você olha para ele do que manter o mundo inteiro em execução simultaneamente. Lembre-se disso e agora vamos passar para o experimento. Então, você tem um dispositivo que dispara pequenas bolas de luz, fótons. Você libera fótons do dispositivo e eles batem em um quadro negro, deixando traços brancos na superfície negra. Agora, coloque uma placa larga com uma pequena fenda vertical entre o dispositivo e o quadro negro e dispare fótons novamente. As bolas começam a se chocar contra a placa, mas algumas delas voam através da fenda fina. Elas se chocam contra o quadro negro e deixam uma marca branca vertical nele. Tudo parece bastante lógico, mas agora corte outra fenda com o mesmo comprimento e espessura na placa. Você libera fótons em direção à placa. Alguns deles passam pelas duas fendas. Como você acha que deve ser o traço na placa? Duas listras verticais brancas, certo? Dê uma olhada. A placa está coberta por muitas linhas verticais. Quando os fótons passam por ela, adquirem as propriedades de uma onda e batem na placa, deixando um rastro estranho, como se estivessem passado não por duas, mas por 10 fendas. Em que ponto eles mudam sua trajetória? Vamos dar uma olhada. Então, você fica entre a placa e o prato para ver como as partículas se transformam em uma onda. O dispositivo libera fótons. Eles estão passando pelas duas fendas, nada de anormal. Há 2 traços verticais na placa e nenhuma onda. Você fecha os olhos e libera fótons novamente. Dessa vez, eles se comportam de forma caótica e deixam muitas linhas no quadro. Ou seja, seu comportamento muda de acordo com o observador. Quando você olha para eles, eles se comportam de forma lógica. Mas quando você não olha, as leis da física parecem parar de funcionar. Isso te faz lembrar de alguma coisa? É como se você estivesse jogando um jogo e olhando para o mundo ao seu redor, que está carregando. Mas se você não olhar, o mundo para de funcionar. Os cientistas ainda não têm uma explicação clara de por que as partículas se comportam de forma diferente quando não há um observador. Ei, talvez elas sejam tímidas. E esse não é o único mistério. No mundo da física quântica, muitas leis da natureza não funcionam. Essa é uma ciência que recebe mais perguntas do que respostas a cada ano. Se imaginarmos nosso universo como um grande holograma, então a física quântica seria seu código de programação. E se um dia as pessoas entenderem esse código e aprenderem a modificá-lo? Isso nos permitiria transformar o espaço, o tempo e a matéria. Toda a realidade poderia ser reescrita. O código diz que os objetos materiais não podem ultrapassar a velocidade da luz. Nós o reescreveríamos e tornaríamos o limite de velocidade 100 vezes maior. 1 hora dura 60 minutos? E se você alterar uma linha do código e fizer com que 1 segundo tenha a mesma duração de 1 ano? Algumas mudanças de software nas leis da física tornariam possível transformar a neve em ouro e o oceano em açúcar de confeiteiro. Todo o universo se transformaria em um vasto playground. Parece legal à primeira vista, mas as pessoas provavelmente perderiam o controle logo. O universo estaria um caos, e a beleza do nosso mundo está na ordem que existe aqui. Voltemos à inteligência artificial. Suponhamos que seu poder atinja o nível do cérebro humano e que ela tenha consciência de si mesma. Nesse caso, isso não será um choque para ela, pois provavelmente conhecerá a história de seu surgimento em etapas. Mas como reagiremos se descobrirmos ser um programa de computador? Um programa de computador é uma palavra simples demais. Um ser humano é um organismo multifuncional complexo e inteligente que experimenta emoções, contempla a beleza, tem pensamento abstrato e muito mais. O termo criação é mais apropriado aqui. Não importa se fomos criados artificialmente, pois nossa criação continuará sendo bela e complexa. Além disso, lembre-se de que bons jogos ou aplicativos só podem ser criados se os desenvolvedores amarem suas criações. Será que o universo inteiro poderia ser nada mais do que um átomo? Quando você olha para o diagrama de um átomo, que é o bloco de construção de toda a matéria, pode ver que alguns padrões no universo se repetem.
Nosso sistema solar é um ótimo exemplo disso. Há uma estrela central gigante e alguns planetas menores que giram em torno dela. Também é possível observar o mesmo arranjo fora da nossa galáxia, com exoplanetas orbitando suas estrelas. E também é possível testemunhar esse princípio em uma escala menor. É a maneira como as partículas chamadas prótons e nêutrons se movem ao redor do centro de um átomo, que é chamado de núcleo. Então, imagine que você tem um monte de ímãs positivos que está tentando empilhar. Eles empurram uns aos outros, certo? Isso é o que deveria estar acontecendo com os prótons em um átomo. Todos eles têm carga positiva, portanto, deveriam estar se repelindo e voando em todas as direções. Mas os átomos existem, então deve haver algo que os mantenha unidos, e esse algo é chamado de interação forte ou força forte. O núcleo representa menos de 0,01% do volume de todo o átomo, mas geralmente ocupa mais de 99,9% da massa do átomo, mais uma vez, semelhante ao nosso Sol. De qualquer forma, essa interação forte é como um tipo especial de cola que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. De maneira semelhante, a gravidade impede que voemos do chão para a escuridão do espaço. Agora, essa cola vem de algumas partículas realmente pequenas dentro dos prótons e nêutrons, chamadas quarks. Essas pequenas partículas têm um tipo estranho de carga chamado cor. Não é como as cores que vemos ao nosso redor. Ela funciona como um código que ajuda os quarks a se unirem dentro de suas partículas hospedeiras. E esse código também se infiltra e ajuda a manter os prótons e nêutrons unidos no núcleo. De certa forma, os quarks são como pequenos construtores que trabalham juntos para formar os átomos que compõem tudo ao nosso redor. Disse que o Big Bang foi um momento magnífico em que obtivemos o tempo e o espaço. É a história que usamos para explicar a evolução do universo. No início, havia apenas uma bola de matéria muito pequena, do tamanho de um pêssego, mas com uma temperatura de mais de 1 quadrilhão de graus. Ai, isso é quente! E esse bang no nome não significa que realmente houve uma explosão no espaço. Esse pêssego começou a se espalhar e o espaço foi surgindo por toda parte. Ele deu origem a átomos, moléculas, estrelas e muitos corpos celestes que preencheram o espaço vazio do nosso cosmos. Basicamente, todos os elementos que nos formam se formaram em poucos minutos nos primeiros estágios do universo. Digamos como um centésimo de bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo. Espere, me dê um segundo para processar isso. Tudo bem, vamos em frente. O crescimento foi incrível nesse estágio. O universo se espalhou exponencialmente e conseguiu dobrar de tamanho pelo menos 90 vezes, como eu durante as festas de fim de ano. Eu adoro chocolate. Após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas, quente demais para a existência de átomos. Mas 380 mil anos depois, ele esfriou o suficiente para que os elétrons se misturassem com os núcleos e formassem os átomos. Esse é um processo que chamamos de recombinação, e é o que tornou o universo transparente. Pense nisso como ligar o interruptor de luz. De repente, você pode ver tudo. Mas o fato de o universo ter se tornado transparente não significa que ele era brilhante. Foi um período escuro, pois ainda não havia estrelas ou galáxias, como uma grande tela vazia esperando que algo fosse pintado nela. Somente muito mais tarde, à medida que o universo continuava a evoluir, é que as estrelas e outros objetos brilhantes começaram a se formar e a iluminar a escuridão, e ele continuou evoluindo, o tempo todo se enchendo de planetas, asteroides, galáxias e outras coisas. Ok, essa é a história que nos foi contada nas últimas décadas. E é uma história muito boa, devo admitir. Os cientistas estudaram muito isso. Eles observaram a radiação eletromagnética remanescente do universo jovem. Eles mediram a presença dos elementos mais leves apenas para perceber que todos eles se alinham com a história do Big Bang. As novas teorias não dizem que o Big Bang não aconteceu. É uma boa imagem do cosmos em seus estágios iniciais, mas é como um quebra-cabeça inacabado com algumas partes importantes faltando. Não podemos explicar o que aconteceu antes do Big Bang usando nossa física atual. Portanto, precisamos de uma nova matemática para explicar as partes mais complicadas, como a chamada singularidade. É o ponto de densidade infinita, está lembrado? Do início do Big Bang. E é aí que entra a teoria das cordas, como um kit de ferramentas superpoderoso que pode lidar com a gravidade e todas as outras forças combinadas. Agora, uma das ideias que a teoria das cordas nos deu é o universo equipirótico. Imagine um grande incêndio que desencadeia outro incêndio, e esse incêndio desencadeia outro incêndio, e assim por diante. Bem, nesse cenário, o Big Bang não foi o início de tudo, foi apenas uma parte de um processo maior.
é a ideia do universo cíclico. Um passeio de montanha-russa sem fim, com grandes estrondos como inícios e grandes quedas como fins, acontecendo repetidamente, potencialmente para sempre. É como se o universo estivesse constantemente apertando o botão de reiniciar, fazendo isso de uma forma muito divertida. Poderíamos considerar essa singularidade, de acordo com algumas teorias, como uma única partícula em um sistema muito maior, assim como um átomo é composto de partículas subatômicas. E considerando tudo isso, a ideia diz que cada núcleo de um átomo poderia ter um universo dentro dele. Portanto, todo o nosso universo é apenas uma pequena parte de um átomo em um universo muito maior, feito de átomos com mais cosmos, com mais átomos, com mais cosmos. Que reviravolta! As primeiras versões da ideia do universo cíclico ainda tinham um grande problema. Elas não coincidiam com nossas observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma luz fóssil que mostra a aparência do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. Assim, em março de 2020, 2 físicos do Canadá publicaram um estudo que revelou a matemática por trás do universo cíclico que não havíamos visto anteriormente. Se nos concentrarmos no momento em que o universo encolhe até um ponto incrivelmente pequeno e depois retorna ao estado de Big Bang, talvez consigamos corresponder às nossas observações, afinal. Só que precisamos esperar por mais experimentos novos para testar completamente essa ideia. A Era da Grande Unificação é como chamamos o período em que o universo ainda era jovem. Naquela época, a matéria e a antimatéria, que são como imagens espelhadas uma da outra, existiam em quantidades aproximadamente iguais, mas como são forças opostas, quando entram em contato uma com a outra, elas se destroem em uma explosão poderosa, como fogos de artifício. Isso significa que, embora a matéria e a antimatéria fossem constantemente criadas e destruídas, de alguma forma, sempre havia um pouco mais de matéria do que de antimatéria, o que é bom porque, caso contrário, não teríamos mais nada. Com o passar do tempo, as partículas começaram a se unir e a formar coisas mais complexas, como átomos e moléculas. E, por fim, as estrelas se formaram e criaram elementos ainda mais pesados. Mas um dia, daqui a muito, muito tempo, todas essas estrelas vão se extinguir. Quando a última estrela esfriar lentamente e desaparecer, o universo se transformará em um vazio escuro, sem vida, luz ou qualquer coisa que conhecemos ou supomos que exista. Em algum momento, buracos negros vorazes comerão toda a matéria do espaço. Eventualmente, até mesmo esses buracos negros se evaporarão em uma quantidade ínfima de luz. Nosso cosmos continuará a se expandir. A luz se espalhará e não conseguirá interagir com nada. Assim, toda a atividade no universo será interrompida. O espaço se tornará um vasto vazio, sem estrelas, planetas ou qualquer outra coisa, e terminará aí, ou apenas começará. E talvez seja lá que nos encontraremos novamente.